A paz do Senhor Jesus, irmã. Sou fã número 1 do canal Maranata Maranata. Esse canal maravilhoso que edifica muito nossas vidas. Todas as noites, quando deito na cama para dormir com meu esposo, nós ficamos ouvindo esses belos e lindos testemunhos. Por isso, sem perca de tempo, quero também compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho para a glória de Deus. Peço a você, irmã Ângela, que narre a minha história, por favor. Eu me chamo Luísa e nasci na cidade de Bonfim Paulista, estado de São Paulo. Fui criada com meus pais. Em casa éramos 5 irmãos. Nós sempre vivemos em fazendas. Com o passar do tempo, se casaram minha irmã e meu irmão mais velho. Meu pai, na época, gostava muito de beber. Chegava a abandonar o serviço na fazenda por conta do vício. Ficava dias na cidade e depois voltava para a fazenda. Minha mãe sofreu muito com meu pai e nós, vendo minha mãe sofrer, claro que sofríamos também. Lembrando que fora esses 5 filhos, minha mãe tinha mais 4 que foi de outros relacionamentos, totalizando 9 filhos. Porém, esses não moravam conosco. Mas então, voltando lá para casa, lá em casa a coisa era feia. Nós não parávamos em fazenda nenhuma por conta desse vício da bebida do meu pai. Era só sofrimento. Um belo dia, mudamos para uma fazenda chamada Fazenda das Flores. Lá, meu pai já estava meio desanimado daquela vida que ele levava. Queria mudar de vida. Acho que era Deus que já estava trabalhando no coração dele. Então, um belo dia, ele nos convidou, nós da casa, para fazer uma visita na Igreja da Graça. Então, nós fomos. Nisso, nós gostamos muito e começamos a frequentar a igreja quando dava. Meu pai, nessa época, foi liberto da bebida e, para a glória de Deus, até hoje, ele não bebe mais. Mas, enfim, o tempo foi passando e, aos poucos, eu fui conhecendo o verdadeiro caminho que era Cristo. Só que, desde muito nova, eu já gostava de sair. Com 12 anos, já comecei a namorar um rapaz dessa fazenda onde morávamos. Mas era só um namorinho nessa época. O pior ainda estava por vir. Fui ficando adolescente e logo comecei a dar trabalho na escola. Eu brigava com os outros, enforcava aula para ficar com esse namoradinho. Minha mãe vivia sendo chamada na escola por causa desse meu comportamento. Mas o tempo foi passando e eu fui ficando mais velha. Quando completei 14 anos, minha irmã, que morava numa cidade vizinha, disse que tinha uma proposta de trabalho para mim. Só que, meus irmãos, isso foi uma obra de Satanás. Mas eu aceitei, me despejei da minha família e fui. E eu ainda era muito jovem e menor de idade. Lá era uma pousada. E ao chegar, comecei a trabalhar com minha irmã. E nós morávamos lá também. Minha irmã tinha 2 filhos pequenos. E eu, estando lá, longe e livre dos meus pais, comecei a namorar e a sair. Porém, no período em que fiquei nessa cidade, nunca cheguei a ter nada muito sério com ninguém. Ou seja, não cheguei a ter relações íntimas com ninguém. Mas cheguei sim a me encontrar com homens mais velhos e fazer outras coisas com eles em troca
de dinheiro. E isso, meus irmãos, foi uma porta para Satanás entrar. Lá também tinha uma igreja e no começo eu ia. Era a Igreja Mundial do Poder de Deus. Só que depois eu caí mesmo na bagunça e deixei Jesus para lá. Depois dali, foi só bagunça mesmo e brigas com a minha irmã. Minha irmã judiava muito de mim e eu chorava para voltar para casa. Mas ela ligava para os meus pais e falava que eu estava desviada demais. E meus pais, ao invés de me apoiarem, simplesmente diziam que não me queriam mais em casa. E se passou mais um tempo. E ainda nessa cidade aconteceram muitas coisas comigo. Eu sofri muito lá. Então, um dia, graças a Deus, eu consegui voltar para a casa dos meus pais. E chegando na casa dos meus pais, nos primeiros dias, tudo ficou muito estranho comigo. Mas depois passou. Aí, nesse meio tempo, irmãos, foi quando eu conheci as igrejas pentecostais. Porque antes disso, eu havia ido em igrejas, conhecido a palavra do Senhor, mas não em igrejas pentecostais. Eu até fui batizada na Igreja Mundial e 2 vezes na piscina, sem ter entendimento nenhum, com apenas 14 anos. Enfim, chegando na casa dos meus pais, eu comecei a ir em uma igreja, pelo nome de Igreja Pentecostal Jesus é Amor. Lá conheci a verdadeira palavra de Deus e também conheci os princípios de Deus, a sã doutrina do Senhor. Nessa igreja, eu fiquei firme até completar os 16 anos. Nessa época, eu ficava muito na casa de uma irmã lá da igreja. E essa irmã tinha uma filha que era muito minha amiga. Mas logo, meus irmãos, começou a despertar em mim e nela também os desejos de arrumar um namorado. Foi aí que logo, sem perder tempo, eu arrumei um namorado e ela também. No começo, ela e eu continuamos indo na igreja, mesmo estando namorando, mas depois abandonamos de vez a igreja. Foi aí que eu voltei a usar calça, a passar maquiagem, coisas que eu nem fazia mais, mas voltei a fazer. Porque eu pensava assim, eu, namorando um moço bonito, vou ficar andando igual a uma velha? Mas não vou mesmo, vou é me arrumar. Então, irmãos, foi por aí. E fiquei com esse namorado um tempo, mas depois nos largamos. Só que não parou por aí. Nessa época, por incrível que pareça, eu ainda era moça. Só que um belo dia, passeando eu pela cidade, trombei com um moço num carro branco. Ele era muito jovem e lindo. Ele me parou na rua e veio pedir uma informação. E logo começamos a conversar. Eu fiquei apaixonada por esse homem. E sem contar que nesse dia ele até tocou uma música para mim no violão. Então, irmãs, eu fiquei apaixonada. E comecei a me encontrar com esse homem. E o pior, sem saber que ele era casado. Ele havia me enganado. Mas então ele começou a me levar para aqueles lugares onde as pessoas vão para ter intimidade. Vocês sabem. E um dia eu me perdi com ele. E depois que ele conseguiu isso, depois que ele conseguiu o que ele queria, ele simplesmente desapareceu. E eu
eu fiquei a ver navios. Após isso, meus pais mudaram de cidade e lá eu piorei. Comecei a namorar mesmo e logo arrumei um rapazinho e fui morar junto, mesmo sem gostar dele. No começo, vivi bem com esse moço, só que logo nós tivemos que ir morar na casa da mãe dele. E foi aí que a nossa vida se transformou num verdadeiro inferno. Um dia aconteceu uma briga lá e a família dele acabou me jogando na rua. Nisso, eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Nessa época, irmãos, mesmo com tanta prova, eu não voltava para Cristo. Retornando para a casa dos meus pais, arrumei um serviço e comecei a trabalhar. De vez em quando, eu ia na igreja pentecostal Deus é Amor, igreja que eu gostava muito de ir. E nessa época, meus pais também eram membros de lá. E lá eles se batizaram e se casaram. Porém, eu só ia para visitar mesmo. Eu não queria nada sério com Deus. E o tempo foi passando e eu fui me afundando cada vez mais no pecado. Fui morar sozinha e foi aí que Satanás começou a entrar com tudo na minha vida. Eu passei a beber todos os dias depois que chegava do trabalho. Primeiro comecei com vinho, depois cerveja. Quando dei por mim, já estava tomando pinga. Pela misericórdia do Senhor, nunca cheguei a usar outras coisas, mas só porque Deus não permitiu. Porém, fiquei sim em uma situação horrível. E eu namorei sim rapazes bons que queriam casar comigo, mas eu os traía, os enganava. Também arrumei um homem com quem fiquei enrolada por uns 5 anos. Mas era um vai e volta. E esse eu também nunca respeitei. Eu traía mesmo. Nesse meio tempo, nas minhas idas na igreja, eu conheci um homem. Um homem bem mais velho, que quando eu olhei para ele, irmãs, eu sentia que havia algo diferente. Não sei explicar. Nesse tempo, frequentei uns meses a igreja e até cheguei a conversar com esse homem. Ele era obreiro e também ungido a pastor. Mas, como eu só queria curtir, até conversei uns dias com ele, mas logo parei de ir à igreja e voltei para o mundão. Como eu disse, eu só queria curtir. E de novo estava eu lá no mundão, frequentando bares e o pior. A bebida começou a tomar tanto conta de mim que perdi as forças para trabalhar. Eu só ficava nos bares, dançando, bebendo. Eu era uma moça que gostava muito de me arrumar, andar bem vestida. Mas agora, por conta da bebida, eu estava andando assim, desleixada, de qualquer maneira, e andando com pessoas que consumiam outras coisas. E, como se não bastasse, para conseguir dinheiro fácil, comecei sim a me vender. Oferecia meu corpo nos bares. Primeiro, eu cobrava muito alto, mas depois, irmãs, comecei a sair com os homens por apenas uns trocados. E às vezes até a troco de bebida. A essa altura da minha vida, eu já tinha voltado para a casa dos meus pais e já tinha perdido tudo que eu havia conquistado. Foi uma época da minha vida em que estava tão depressiva e escravizada por Satanás que até minhas coisas dei para os outros. Meus móveis de casa, tudo. Fiquei sem nada.
fiquei morando de favor na casa da minha mãe e fazendo esses programas. Eu cheguei sim a ir para a zona, irmãs. Cheguei a ter namorada mulher e etc. Eu fui muito escravizada pelo diabo. Eu gostava e usava maquiagem forte, batons bem fortes, blusas decotadas que mostravam o sutiã para os homens, e era assim. E foi indo, e indo. Então, meus irmãos, eu comecei a sofrer lutas espirituais. Satanás começou a me atormentar, começou a aparecer para mim. Ele aparecia em forma de um homem forte, com uma legião atrás dele. E eu chegava a sentir ele me tocar. Ele tentava tirar a minha vida, encostava no meu rosto e tentava apertar o meu pescoço para tirar a minha vida. Foi aí que, um dia, eu, muito cansada de tudo isso, entrei no banheiro de um certo local onde eu estava e orei. E disse a Deus: Senhor, de hoje em diante, quero voltar para os teus caminhos. Quero voltar para o primeiro amor. Vou abandonar tudo e voltar a te servir. Nesse mesmo dia, irmãos, eu, à noite, fui para a igreja. E lá na igreja, Jesus começou a falar comigo. Cada culto que eu ia, Jesus falava mais comigo. Um dia, ele me disse que naquele dia estava me purificando de tudo. E daquele dia em diante, Jesus me libertou da maldita bebida. Me libertou das minhas vestes do mundo. Jesus fez de mim uma mulher de honra. E dali para frente só foi bênção. Através da minha obediência, Jesus começou a me honrar. E vocês lembram daquele homem mais velho que antes tínhamos conversado e trocado mensagem? Sim, ele ainda estava ali na igreja. Jesus já havia escrito a nossa história. Então, começamos a conversar. E como ele era um obreiro, ele que me deu o ensinamento do batismo. E durante os ensinamentos que ele dava para mim e também para outros membros ali, nós começamos a trocar olhares e fomos nos apaixonando. No dia 23 de setembro de 2018, eu me batizei no Rio das Águas Correntes, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Depois, ele me assumiu na igreja em um culto de domingo, perante toda a igreja e todos os irmãos presentes, para que não viesse a causar nenhum escândalo. Então, namoramos 2 anos e assim casamos, no dia 15 de agosto de 2021, para a glória de Deus. Hoje, eu e ele fazemos a obra de Deus, juntos. Congregamos na igreja pentecostal Deus é Amor. Meu esposo é segundo pastor da igreja. Ele prega, faz visitas e eu também ajudo na obra. Participo do círculo de oração. E no mês que vem vai fazer 4 anos que nos casamos. E no ano que vem, 7 anos que Deus mudou a minha história. E assim foi a linda transformação que Deus fez na minha vida para a glória dele. Hoje, sigo feliz com Jesus, conservando minha vida na presença dele, até ele vir me buscar. Glória a Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe muito vocês. Foi um grande prazer poder compartilhar um pouquinho do meu testemunho para a glória de Deus.